Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição desta sexta-feira, começa agora. Projeto de lei que dá descontos nas dívidas de empresas e proprietários rurais avança no Congresso. Medida pode ser moeda de troca pela aprovação das reformas. O Brasil é o segundo país em ranking de ansiedade entre estudantes. 8 em 10 adolescentes dizem que nervosismo é a principal causa do mau rendimento em avaliações. A Conferência dos Bispos denuncia momento preocupante no Brasil. Conclusão da Assembleia Geral destaca as consequências da corrupção, o perigo dos salvadores da pátria e a necessidade da política e da economia se voltarem para a pessoa humana. Situação do povo de rua é tema de simpósio em São Paulo. A cidade tem 10 mil vagas em abrigos temporários, mas população já passa das 16 mil pessoas. A Coreia do Norte acusa a inteligência dos Estados Unidos de planejar ataque químico contra presidente Kim Jong-un. E na França, troca de acusações às vésperas da eleição mais acirrada dos últimos anos no país. No quadro Linha de Frente, a acolhida de refugiados. A Missão Paz devolve dignidade a quem foi obrigado a deixar tudo para trás e recomeçar a vida no Brasil. A ansiedade é um problema de gente grande, mas é para estudantes, principalmente para os adolescentes. No Brasil, 8 de cada 10 alunos dizem que estudam para a prova, mas que o nervosismo atrapalha e as notas vão lá para baixo. Guilherme tem algumas das melhores notas da classe. E mesmo sendo um bom aluno, o adolescente fica bastante ansioso antes das provas. Você acha que você não sabe, mas você pode até saber, só que o nervosismo te prende. 8 em cada 10 estudantes brasileiros são como Guilherme. Mesmo preparados para a prova, sentem muita ansiedade. É o que revela o questionário Bem-Estar dos Estudantes, feito com 540 mil jovens de 15 anos em 72 países através do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes de 2015, com dados divulgados apenas no mês passado. Entre os países pesquisados, o Brasil ficou em segundo lugar, atrás apenas da Costa Rica. A Suíça é o país com o menor índice. Um dos problemas, segundo a coordenadora dessa escola particular de São Paulo, é deixar o estudo para a véspera da prova. Ele precisa se organizar e ver que ele estudando todos os dias, isso daí vai facilitar muito, ele vai se sentir mais preparado. Ainda segundo o relatório, jovens que têm pais interessados nas atividades escolares e que recebem o apoio dos professores têm 2 vezes mais chances de tirar notas mais altas e de se sentir parte da escola. A gente trabalha com o aluno como um indivíduo, tá? Para notar se essa ansiedade é algo normal, que faz parte, né, da nossa vida como um todo, ou se é algo que está fugindo do controle. Para alívio do Lucas, essa ansiedade às vezes passa rápido. O nervosismo bate antes da prova, mas quando eu vejo que a matéria que eu estudei está na prova, eu fico mais tranquilo. É um alívio, né? Agora a gente dá uma dica para uma boa ação, se você quiser. O Teto, uma instituição que atua em comunidades carentes, começa hoje a coleta. A gente vai conversar agora com a repórter Evelyn Avancini, que explica para a gente o que é isso. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. São 10 mil voluntários em 4 estados que ajudam a arrecadar recursos para financiar projetos sociais em mais de 40 comunidades. O Teto já construiu mais de 3 mil casas emergenciais, desenvolveu 30 projetos comunitários e mobilizou mais de 40 mil voluntários no Brasil. Além de arrecadar dinheiro, eles vão às ruas para denunciar a pobreza e a realidade do país. E sobre isso eu converso agora com a Carolina Matar, que é diretora executiva no Teto Brasil. Carolina, como as pessoas doam? As pessoas elas podem contribuir ouvindo nossos voluntários, né? A gente vai estar aqui até domingo nas ruas de 250 esquinas, mais de 9 cidades brasileiras, para denunciar a realidade em que vivem milhões de brasileiros. São brasileiros que vivem em favelas, sem acesso à moradia adequada e que hoje estão aqui fazendo também um convite para que a sociedade se envolva. Então, ouvindo os nossos voluntários, quem passar pelas ruas pode fazer uma doação, também pelo nosso site, que é teto.org.br/coleta, e fazer a contribuição. Que Brasil o Teto pretende ajudar a construir, como você diz? A gente gostaria de construir uma sociedade mais justa, uma sociedade sem pobreza, uma cidade onde os moradores das favelas participem das soluções para a construção dos seus espaços, uma cidade onde eles tenham infraestrutura urbana, uma cidade onde eles tenham moradia adequada, serviços básicos e direitos garantidos. Ok, muito obrigada, Carolina. Os voluntários do Teto estão identificados com a camisa. E como a Carolina disse, a ação vai até domingo. Aldo, com você.
Maravilha, obrigado, Evelyn. Esse país que todo mundo quer, né? Que a gente tenta construir aqui todo dia também. Ana. Elas são como uma praga, se espalham rapidamente pela internet e afetam a vida de milhões de pessoas no mundo todo. As notícias falsas ou fake news são tema de um encontro hoje aqui em São Paulo. Notícias falsas se disseminam pelo universo virtual e atingem os mais variados alvos no mundo real, inclusive quem sofre com uma doença grave como o câncer. Para proteger esses pacientes, o Instituto Oncoguia abriu um canal de informação no WhatsApp que checa com os médicos a veracidade das informações. As notícias falsas deterioram de tal forma as relações pelo mundo que, para discutir esse impacto, a FAAP e o jornal El País organizaram um debate sobre o assunto. Se você está formando os seus valores sobre o mundo, a sua interpretação do mundo, e a partir daí você vai tomar decisões, se você faz isso em cima de notícias falsas, você está comprometendo toda uma democracia. Um levantamento feito nos Estados Unidos mostrou que 51% dos americanos admitem que compartilham notícias antes de checar e que 64% deles já têm consciência de que as notícias falsas podem causar danos às pessoas e à sociedade. Aqui no Brasil ainda não há um levantamento sobre o assunto, mas na prática o que se vê é que muita gente compartilha coisas sem checar só para ter curtidas no próprio perfil. Nós precisamos atuar de uma forma mais firme para colocar no ensino básico, no ensino fundamental, educação para a mídia, sabe, para que ensinar os jovens, as crianças a como receber, absorver informação e como compartilhar informação e também como dialogar. Uma das dicas para não compartilhar e não compactuar com as falsas notícias é checar antes de enviar. Checar mais de uma fonte. Nesse sentido, para o jornalismo, é uma oportunidade de se valorizar enquanto produtor de uma informação que vai ouvir a fonte correta, ouvir dois lados, ou seja, fazer o que é o tradicional de uma escola de jornalismo. Agora a gente vai para outras notícias nacionais. O Ministério da Saúde dá novo prazo para os estados criarem a lista única do SUS. Justiça Federal aceita a denúncia e 9 pessoas viram réus em ação que investiga cartel no fornecimento de trens para a CPTM em São Paulo. A denúncia feita em fevereiro pelo Ministério Público Federal de São Paulo envolve consultores e ex-dirigentes da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Segundo a acusação, os 9 réus receberam vantagens indevidas nos contratos com o governo do estado na área de transporte sob trilhos e vão responder por vários crimes, entre os quais lavagem de dinheiro. O Ministério da Saúde dá novo prazo de 40 dias para estados organizarem uma fila única para cirurgias no SUS. O prazo inicial terminou em abril, mas, segundo o Ministério, o atendimento continua desorganizado. Com a fila única, o paciente será encaminhado para o hospital que tem vaga para a cirurgia pretendida. O objetivo é reduzir o tempo de espera. Atualmente, as cirurgias eletivas pelo SUS demoram meses ou até anos para serem feitas. Ex-ministro José Dirceu é recebido com protestos em Brasília, onde deverá cumprir prisão domiciliar. A polícia teve que usar spray de pimenta para conter manifestantes que invadiram a garagem do apartamento onde o ex-ministro deverá morar. Condenado a mais de 30 anos de prisão pelo juiz Sérgio Moro, José Dirceu deixou a prisão em Curitiba graças a um habeas corpus concedido pelo STF. Com medo de não conseguir votos necessários para aprovar a reforma da Previdência, o governo federal deve oferecer benefícios a empresas e produtores rurais com dívidas fiscais. Deputados da bancada ruralista estão entre os beneficiários. Nesta semana, uma comissão mista do Congresso aprovou mudanças no novo programa de regularização de débitos fiscais proposto pelo governo. A nova versão do projeto amplia o prazo de parcelamento das dívidas de 10 para 20 anos e dá descontos nas multas e juros que podem chegar a 90%. Para atender a bancada ruralista, foi incluída a possibilidade de parcelamento de 26 bilhões em dívidas com o FUNRural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Depois da aprovação apertada do projeto da reforma da Previdência na comissão especial, o governo luta para conseguir os 308 votos necessários para aprovar o projeto no plenário. Com isso, a reforma ainda pode sofrer mais alterações. Na campanha pela aprovação, ontem, o presidente Michel Temer disse em entrevista que as resistências sobre as mudanças na Previdência vêm dos poderosos e não dos mais pobres. Temer se referiu à equiparação das aposentadorias dos servidores públicos e da classe política às aposentadorias do INSS.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, órgão principal da Igreja Católica no país, denunciou o grave momento nacional na mensagem de conclusão da Assembleia Geral deste ano. Os bispos católicos denunciam os efeitos da corrupção e da política que se esquece do bem comum e defendem uma reforma política que resgate a democracia participativa. A mensagem foi lida pelo secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner. Nela, os bispos alertam para o momento delicado que o Brasil enfrenta. Eles destacam a preocupação com reformas necessárias, porém propostas sem a devida discussão com a sociedade. Denunciam a corrupção e os efeitos que ela pode trazer ao afastar as pessoas da política. Desconsiderar os partidos e desinteressar-se da política favorece a ascensão de salvadores da pátria e o surgimento de regimes autocráticos. A necessidade de se abandonar a velha prática do toma lá da cá como moeda de troca para atender a interesses privados em prejuízos dos interesses públicos. A condução da economia também foi alvo da mensagem. Intimamente unida à política, a economia globalizada tem sido um verdadeiro suplício para a maioria da população brasileira, uma vez que dá primazia ao mercado em detrimento da pessoa humana e ao capital em detrimento do trabalho, quando deveria ser o contrário. Essa economia mata. Em nome da retomada do desenvolvimento, não é justo submeter o Estado ao mercado. Quando é o mercado que governa, o Estado torna-se fraco e acaba submetido a uma perversa lógica financista. Recorde-se com o Papa Francisco que o dinheiro é para servir e não para governar. A gente vai para o nosso quadro Linha de Frente. O personagem de hoje tem uma missão, a paz. O padre Paulo Parisi comanda uma paróquia na região central de São Paulo que acolhe imigrantes e refugiados. Detalhe, viu? Ele mesmo é um imigrante. A missão atende 7.000 pessoas por ano de 64 países. E além de dar o suporte necessário para que recomecem a vida, também luta pela mudança na lei de imigração e pela implantação de políticas públicas. Olá, sou Padre Paulo, nasci na Itália e há 20 anos estou aqui no Brasil. Desde 2010 estou acompanhando os que vêm de fora, tentando uma vida melhor no Brasil. A Missão Paz tem uma parte de acolhida, que é a Casa do Migrante, onde nós oferecemos alimentação, lugar para dormir para 110 pessoas. E elas ficam em média 3 meses, 4 meses, até encontrar um trabalho, até poder continuar a sua vida de maneira autônoma. De 2012 até hoje, 6.500 imigrantes arrumaram emprego através da mediação da Missão Paz. Tem atendimento médico, psicológico, tem serviço social, temos todo um outro serviço de documentação. Num ano, a média de 6 a 7 mil pessoas que vêm fazer a sua documentação aqui. Depois tem atendimento jurídico. É aqui que eu comecei a renovar minha vida. Esquecer de meu sofrimento, esquecer de minhas perseguições. O grande sonho é que os imigrantes, os refugiados que vêm aqui, continuem sendo protagonistas da história, como os imigrantes do passado foram. Dar a oportunidade aos novos migrantes para ajudar a enriquecer esta cidade com a perspectiva, a experiência cultural, a riqueza que eles carregam das regiões de origem. Esse é um dos grandes sonhos que tenho. Seja bem-vindo. A seguir, Coreia do Norte acusa Estados Unidos de tramar ataque químico contra o presidente Kim Jong-un. E mais, o lançamento do primeiro satélite de comunicação totalmente brasileiro. Estamos de volta com as notícias internacionais. Partido Conservador conquista espaço em eleições locais no Reino Unido, o que pode ser um indicativo de que a primeira-ministra Theresa May aumente a maioria parlamentar na eleição nacional do dia 8 de junho. E na guerra da propaganda, a Coreia do Norte agora acusa as agências de inteligência norte-americana e sul-coreana de tentar atacar o presidente Kim Jong-un com armas bioquímicas.
O suposto complô usaria substâncias radioativas e venenosas para assassinar o dirigente norte-coreano durante cerimônias públicas em Pyongyang. Nesta quinta-feira, a Câmara dos Deputados norte-americana aprovou novas sanções contra a Coreia do Norte. O texto, que ainda deve passar pelo Senado, permite à Casa Branca cortar o financiamento da Coreia do Norte e de quem fizer negócios com o regime de Kim Jong-un. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos também derrubou o sistema de saúde privado em vigor desde 2010. O fim do Obamacare foi uma das principais promessas de campanha de Donald Trump. O projeto segue agora para o Senado, onde deve sofrer resistência. Os democratas temem que a medida deixe mais pessoas fora da cobertura médica e as seguradoras aumentem os preços. O Obamacare beneficiou 20 milhões de pessoas em 2016 e a expectativa era de que chegasse a atender 50 milhões em 2019. No último dia oficial de uma tumultuada campanha eleitoral na França, o candidato favorito, Emmanuel Macron, enfrenta a acusação de ter uma conta secreta nas Bahamas. O partido de Macron pediu a abertura de uma investigação para apurar a origem das acusações. Nesta sexta-feira, a polícia de Paris convocou uma reunião emergencial depois que ativistas do Greenpeace escalaram a Torre Eiffel e abriram uma enorme faixa para lembrar os franceses, às vésperas da eleição, os valores da República: liberdade, igualdade e fraternidade. O incidente expôs a preocupação com a segurança em um país que, nos últimos 2 anos e meio, sofreu ataques de militantes islâmicos que mataram mais de 230 pessoas. Agora a gente volta para o Noticiário Nacional. Ontem a gente mostrou aqui o caso do morador de rua agredido por um funcionário da Guarda Civil Municipal. O nome dele é Samir, ele é ajudante de pedreiro, teve o punho fraturado durante a abordagem. O agressor será indiciado por lesão corporal e abuso de poder e a Prefeitura ofereceu emprego para Samir e a companheira. Mas ainda existe muita gente precisando de apoio. Em 2015, um levantamento da USP mostrou que havia 16 mil pessoas morando nas ruas da cidade. Acabou a missa, mas o trabalho por aqui só começou. Quando você chega numa empresa, a pessoa olha para você, vê que você não tem endereço fixo, não te dá uma vaga de emprego. Tem um tal de rapa que fala rapa. Aí vem a GCM e um caminhão, eles saem jogando tudo. O que Marcelo chama de rapa foi o que aconteceu com Samir, o rapaz agredido pela GCM no vídeo que ganhou as redes sociais essa semana. Depois da divulgação das imagens, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania disse que a atitude dos guardas não condiz com a orientação municipal. João nem sempre consegue vaga nos albergues. Lá 156, muitas vezes da caixa postal, né? Eles não conseguem vir atender, nós ficamos na rua. Padre Júlio Lancelotti tenta fazer a ponte. Esse menino que faz 2 dias que está na rua, mais um dia na rua vai fazer diferença na vida dele. A Prefeitura de São Paulo informou em nota que a cidade conta com 83 centros de acolhida, que correspondem a 10 mil vagas, e que pretende ampliar esse número com a aproximação das baixas temperaturas. Em 2015, um levantamento feito pela FIP-USP indicou que a cidade de São Paulo tinha quase 16 mil moradores de rua. Não foram computados os que estavam em clínicas e hospitais e voltaram para a rua. Não foram computados os que estavam em prisão provisória e iam voltar para a rua. E também não foram computados os que estavam em barracos. Não tem uma solução mágica nem pronta, mas há algumas coisas que nós podemos fazer. Ouvi-los, construir com eles, buscar respostas de autonomia, de autogestão. Ex-diretor da empreiteira OAS disse que, assim como a Odebrecht, a empresa também tinha departamento para pagamento de propina. Executivos da OAS e o próprio dono da empresa mostram disposição de fazer novas revelações à Operação Lava Jato, o que deve estar tirando o sono de muita gente. Agenor Franklin Medeiros, ex-diretor-presidente da área internacional da OAS, disse em depoimento à Justiça Federal de Curitiba que a empreiteira pagou propina em diversas obras pelo país. Citou como exemplo a construção da refinaria Abreu e Lima da Petrobras, em Pernambuco. O ex-diretor afirmou que nessa obra a empreiteira pagou 36 milhões de reais a 3 partidos, PP, PSB, para a campanha do ex-candidato à presidência Eduardo Campos, morto num acidente de avião em 2014, e ao PT, o Partido dos Trabalhadores. O executivo, que deseja fazer um acordo de delação premiada, explicou ainda que a OAS também mantinha um departamento especializado no pagamento de propinas vinculado à presidência da empresa. Bora para o espaço? Já está na órbita da Terra o primeiro satélite totalmente brasileiro.
Ele será usado para ampliar a banda larga de internet em áreas remotas do Brasil e também para auxiliar o Exército a monitorar as fronteiras. O satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas foi lançado de uma base aérea na Guiana Francesa. O foguete Ariane 5 levou o satélite com quase 6 toneladas rumo ao espaço. Ele gira na mesma velocidade da Terra e, por isso, fica estacionado, sempre sobre o mesmo ponto do planeta. Quando começar a operar, em junho deste ano, vai cobrir todo o território nacional e o Oceano Atlântico. O equipamento custou 2 bilhões e 800 milhões de reais, o maior investimento do Programa Espacial Brasileiro. Foi construído por uma empresa francesa em parceria com as brasileiras Telebrás e Embraer. Com esse projeto, o governo deixará de alugar satélites de empresas privadas e vai ampliar a banda larga de internet em regiões remotas. O sinal também vai fornecer um meio seguro para a transferência de informações civis e militares de segurança nacional. E do espaço para o esporte com Cadu Cortez. Oi, Cadu. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Boa tarde. Salve, Cadu, bem-vindo. Salve, salve. Vamos lá. Sexta-feira, nossa hora de esporte. Hoje é um dia especial, sexta-feira, dia chuvoso aqui na capital paulista. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o Cine Esporte. Antes a gente atualiza as principais notícias do mundo da bola. Vamos ver. Começamos com a demissão do técnico do Palmeiras, Eduardo Batista. O clube confirmou a informação em seu site oficial. Menos de 5 meses de trabalho, ele não resistiu à primeira derrota na Libertadores. Perdeu por 3-2 para o Jorge Wilstermann na Bolívia. Anunciado em dezembro do ano passado, Eduardo comandou o Palmeiras em 23 jogos, com 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Em casa, não foi derrotado, 8 vitórias e 2 empates. Cuca, campeão brasileiro com o Verdão ano passado, aparece como favorito para assumir o cargo. Com a bola rolando, o Santos entrou em campo ontem diante do Santa Fé da Colômbia pela Libertadores. Lucas Lima ficou com a sobra e Ricardo Oliveira encerrou o jejum de 48 dias. Mas Arango empatou. Mais um minuto, mais um gol. Lucas Lima deu presente para Vitor Bueno fazer o segundo do Santos. A vantagem durou pouco. Perlaça cabeceou forte, sem chances para Vanderlei 2-2. E no segundo tempo, gol Salvador. Lucas Veríssimo desviou e decretou 3-2 Peixe. Muito bem, ainda sobre essa questão do novo técnico do Palmeiras, outros nomes surgiram ainda no final da manhã de hoje, são de Paulo Autor, que já comandou a equipe do São Paulo, e de Vanderlei Luxemburgo também. Até segunda-feira o novo nome deve ser definido, já que na próxima semana nós teremos o início do Campeonato Brasileiro. Nesse domingo tem a final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Ponte Preta, o segundo jogo, e há 40 anos, lá em 77, esses mesmos dois times protagonizaram a mesma final do Campeonato Paulista. E o Corinthians amargava uma fila de 23 anos sem um título. Vamos ver. No Cine Esporte de hoje, o documentário 23 anos em 7 segundos. O filme de Di Moretti e Júlio Xavier conta por meio de depoimentos de celebridades, torcedores e especialmente jogadores, a saga do Corinthians na mais dolorosa fila que o torcedor fiel enfrentou. O documentário começa logo de cara com o gol de Basílio, maior herói daquele 13 de outubro de 77, que consagrou o Corinthians campeão paulista no duelo contra a Ponte Preta, encerrando o jejum de mais de 2 décadas. O gol é cronometrado, a bola bate e rebate na trave. Personalidades corintianas lembram em frases curtas a emoção daquele momento. O martírio leva 7 segundos. O camisa 8 chuta, a rede balança, a fiel explode em êxtase. Antes disso, foi sempre um quase, porque o ano teria que ser mesmo de 77. E numa colagem de depoimentos emocionantes e memoráveis, o documentário dá voz para que os próprios heróis, entre eles Basílio, Zé Maria, Vladimir, Vaguinho e Geraldão, se lembrem dos momentos de glória. Narração é do grande José Silveira, a gente colocou no comecinho também Osmar Santos e outros narradores que fizeram história aí nesse jogo de 77. É isso aí. Valeu, Cadu. Bom final de semana. Até segunda. Até segunda. Tchau, tchau. O Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Antes da gente ir embora, a nossa dica na faixa de hoje está em cartaz no Sesc Campo Limpo, a peça O Menino que Mordeu Picasso, inspirado no livro de mesmo nome do britânico Anthony Penrose. A peça conta o encontro do pintor Pablo Picasso com uma criança que frequenta o ateliê dele e acompanha as pinturas. A história explora a grandeza e a pureza de ser criança. São 2 sessões, uma no sábado, outra no domingo, às 4 da tarde. Só precisa retirar os ingressos com 1 hora de antecedência. Aproveite seu final de semana com a sua família. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre a formação da memória. Uma ótima tarde, a gente se vê aqui amanhã. Tchau. Tchau.